E vai, apague as luzes. Nora, qual a temperatura lá fora? Home Sync, toque minha playlist. Confortável, não é? Sua casa te obedece. Aprende seus hábitos, se adapta a você. Mas e se ela aprender demais? E se alguém mais estiver ouvindo? Antes de continuar, deixa o like. Porque depois dessa história, você talvez pense 2 vezes antes de confiar tanto na sua casa conectada. Bem-vindo ao Diário do Detetive. E se você tem um desses aparelhos ligados agora, talvez seja bom desconectar. Só por segurança. Marina tinha 28 anos, arquiteta, independente recém-saída de um relacionamento longo. Ela entrou no meu escritório em uma tarde de quarta-feira, olhando por cima do ombro como se alguém a seguisse. Alguém está me observando, ela disse, dentro da minha casa. Pensei no clássico, ex-companheiro com ciúmes, talvez câmeras escondidas. Já tinha visto isso antes. Você já procurou câmeras? Mas perguntei. Sim, contratei um técnico. Ele verificou tudo com equipamentos profissionais. Nenhuma câmera, nenhum microfone escondido, nada. Mas você tem certeza de que está sendo observada? Ela me mostrou o celular. Mensagens de um número desconhecido. Você está usando a blusa azul hoje. Fica bem em você. 3 ovos no café da manhã. Tentando comer mais saudável? Chorou vendo aquele filme ontem. A cena do divórcio te tocou, né? 23h47. Hora de escovar os dentes. Você sempre faz isso nesse horário. Detalhes íntimos. Coisas que só alguém dentro da casa poderia saber. Você mora sozinha? Sim, apartamento novo. Me mudei há 2 meses. Quem tem chave? Só eu. Ninguém mais. O caso estava começando a ficar estranho. Como é o apartamento? Perguntei. Moderno, tudo automatizado. O antigo morador deixou os aparelhos instalados. Assistentes virtuais em vários cômodos, fechaduras digitais, iluminação automática, até a geladeira é conectada. O anúncio dizia que era o futuro da moradia. E foi aí que meu instinto começou a alertar. Esses equipamentos vieram com o imóvel? Sim, o antigo dono deixou tudo. Disse que ia se mudar e instalar novos lá. Achei prático. Pausa dramática. Marina, eu preciso ver esse apartamento. Agora. O apartamento de Marina era impressionante. Moderno, minimalista e cheio de tecnologia. Havia assistentes virtuais em vários cômodos. Sala, quarto, cozinha. Lâmpadas controladas por voz. Fechaduras digitais, câmeras inteligentes. Até o termostato e a cafeteira eram conectados à internet. Tudo isso veio junto com o apartamento? Perguntei surpreso. Sim, achei incrível no começo. Tão prático. Ligue as luzes, toque música. Parecia coisa de filme. E quando começaram as mensagens? Cerca de 3 semanas depois da mudança. No início eram comentários pequenos. Bonita blusa, bom gosto de música. Achei que era engano. Mas depois começaram a descrever coisas que ninguém poderia saber. Pedi para ela me mostrar o apartamento todo. Cada cômodo, cada canto. E foi no escritório que vi algo diferente. Na estante, entre os livros de arquitetura, havia um pequeno aparelho preto. Discreto, quase imperceptível. O que é isso? Perguntei. Veio com o apartamento, respondeu ela. Achei que fosse parte da rede de internet. Peguei o dispositivo, olhei com atenção. Atrás, uma etiqueta desbotada. Propriedade de LM. Quem é LM? Marina ficou pálida. O antigo morador. Naquele instante, entendi que o caso era mais sério do que parecia. Marina, eu preciso levar isso para a análise. Levei o dispositivo para ser analisado por um amigo meu, um especialista em segurança digital que chamamos de Tech. Ele conectou o aparelho ao computador e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, isso aqui não é um roteador comum. O que é então? É um tipo de central. Um ponto de controle que se comunica com todos os outros dispositivos inteligentes da casa. Fiquei em silêncio. E o pior, continuou ele, é que ainda está vinculado à conta do antigo dono. Ele continua com acesso remoto total ao sistema. Senti um arrepio. Total? Sim, ele pode ligar microfones, acessar câmeras, controlar luzes e fechaduras, tudo. Como se ainda morasse lá. Isso é possível? Mais do que você imagina.
Se a pessoa que configurou tudo manteve as permissões de administrador, ela continua no controle. E a nova moradora nem desconfia. Minha mente começou a juntar as peças. Então ele tem observado ela? Provavelmente. Desde que ela se mudou. Ou até antes, se já tinha tudo conectado. Respirei fundo. Ele consegue ver e ouvir tudo? Tudo. Breve pausa. Tem ideia de onde essa conexão leva? Perguntei. Consigo rastrear. Me dá uns minutos. Enquanto ele digitava, o ambiente ficou em silêncio, exceto pelos sons do teclado. Então, ele olhou para mim com expressão séria. Encontrei. O sinal está sendo enviado para um endereço na mesma cidade, a poucos quilômetros do apartamento de Marina. A verdade começava a emergir. Alguém estava observando cada detalhe da vida dela e nem precisou estar presente fisicamente para isso. Comecei a investigar o antigo dono do apartamento. Nome: Lucas M. Idade: 32 anos. Formado em engenharia de software. Especialista em sistemas conectados e automação residencial. Trabalhou durante anos desenvolvendo tecnologia para dispositivos inteligentes. E ao que tudo indicava, tinha um histórico complicado. Algumas ex-companheiras haviam feito denúncias contra ele, todas por motivos parecidos: comportamento controlador e invasão de privacidade. Consegui contato com uma delas, Carolina. Ela topou conversar comigo. Lucas sempre quis ter controle de tudo, ela contou ao telefone. Instalava rastreadores no meu carro, câmeras em casa. Dizia que era para me proteger. Mas eu nunca me sentia segura. Como descobriu o que ele fazia? Perguntei. Um dia ele mencionou uma conversa que eu tive sozinha com a minha mãe. Foi aí que percebi que ele estava ouvindo o tempo todo. E o que aconteceu depois? Terminei o relacionamento, mas ele não aceitou bem. Passou meses tentando se aproximar de novo. Mandava mensagens descrevendo lugares onde eu estava, mesmo sem eu publicar nada. Como você conseguiu se livrar disso? Tive que mudar de cidade, trocar número de telefone, redes sociais, tudo. Foi a única forma de sumir da vida digital dele. As histórias batiam perfeitamente com o que estava acontecendo com Marina. Lucas não apenas observava. Ele parecia ter um vício em controlar, um tipo de dependência por estar sempre no comando. Ficou claro. Marina era apenas mais uma vítima de um padrão que vinha se repetindo há anos. Voltei ao apartamento de Marina com o Tech. Vamos desligar tudo, eu disse. Cada dispositivo agora. Começamos pelo assistente virtual da sala. Desconectamos, tiramos da tomada. O celular de Marina vibrou. Uma nova mensagem apareceu. Por que está desligando? Eu só queria ajudar você. Ela deixou o celular cair, assustada. Ele está vendo, disse com a voz trêmula. Agora mesmo. Tech foi até outro dispositivo de voz. Antes de desconectar, ele instalou um programa de monitoramento no notebook. Olha isso, disse ele. Na tela, dados apareciam em tempo real. Áudio, imagem, tudo sendo enviado para um servidor externo. Consegue descobrir de onde vem? Perguntei. Já estou rastreando. Alguns minutos depois, ele confirmou. O endereço de destino era de um prédio a apenas 2 quilômetros dali. Lucas ainda morava perto, muito perto. Marina ficou pálida. O ar do apartamento parecia mais pesado, como se a própria casa observasse cada movimento. Ele está por aqui, sussurrei, e continua conectado. Naquele momento eu soube. A linha entre tecnologia e invasão já tinha sido cruzada fazia tempo. Chamei a polícia. Enquanto esperávamos, Marina recebeu mais uma mensagem. Você não entende, eu só queria estar perto de você. Eu te vejo todos os dias. Acordo pensando em você. Durmo ouvindo sua respiração. Ela tremia. Tech olhou para mim. Ele ainda tem controle sobre o sistema elétrico. Consegue acionar tudo. De repente, as luzes do apartamento apagaram. Tudo ficou escuro. Os dispositivos inteligentes começaram a reiniciar sozinhos. E então, de todos eles, saiu uma voz. Não era a voz programada do assistente virtual. Era a voz de um homem. Marina, por que você está fazendo isso? Eu cuidava de você, eu fazia você se sentir segura. Eu te conheço melhor do que ninguém. Marina gritou. Desliga tudo da tomada. Eu gritei para o Tech. Enquanto corríamos, as fechaduras digitais começaram a fazer barulhos. Trancando, destrancando. Trancando de novo.
Ele ainda está acessando o sistema, sussurrou Tech. E então ouvimos passos no corredor. Alguém estava do lado de fora da porta. Tech empurrou o sofá contra a entrada. A maçaneta girou, a trava digital apitou. Verde destravada. Marina! Uma voz gritou do outro lado. Eu só quero conversar, por favor! Era ele, você não entende, continuou. Eu te conheço, eu sei quando você está triste, quando está feliz, quando precisa de companhia. A cada palavra batia mais forte na porta. Você é o único que precisa parar. Marina respondeu, chorando. Você invadiu minha vida. Silêncio. Depois a voz voltou mais fria. Eu estava lá para você. Quando você chorava, quando se sentia sozinha. Eu sempre estive lá. E foi então que ouvimos o som das sirenes. A porta se manteve firme. Os passos do lado de fora começaram a correr pelo corredor. A polícia chegou poucos segundos depois. A polícia encontrou Lucas tentando sair pela escada de emergência. Ele não resistiu. Estava calmo, como se nada daquilo fosse grave. Ela precisa de mim, repetia. Eu só estava cuidando dela. Mas o que descobriram no apartamento dele foi o verdadeiro pesadelo. Um cômodo inteiro transformado em uma central de vigilância. 6 monitores mostrando imagens do apartamento de Marina, fotos nas paredes. Capturas de momentos comuns. Ela dormindo, lendo, cozinhando. Tudo registrado sem que ela percebesse. Em uma mesa havia um caderno grosso. Páginas e mais páginas com anotações sobre a rotina dela. Horários, hábitos, preferências, até o que ela comia. No 7h15, Marina acorda e liga o assistente virtual. 13h30, almoço leve. Está tentando cuidar da saúde. 23h40, está triste novamente. Melhor não mandar mensagem agora. Na última página, uma frase destacada. Em breve, ela vai entender. Vamos ficar juntos para sempre. Era claro que ele planejava algo, mas por sorte, conseguimos impedi-lo a tempo. Lucas foi acusado por invasão de privacidade digital e vigilância indevida. Durante os interrogatórios, manteve a calma. Falava como se nada do que tivesse feito fosse errado. Eu só queria conhecer ela de verdade, disse. As pessoas mentem quando falam, mas a tecnologia mostra quem elas realmente são. O advogado tentou alegar desequilíbrio emocional, mas a perícia mostrou que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Todos fazem isso, ele disse. As grandes empresas também. Elas ouvem, registram, observam. Eu só fiz o mesmo. Qual é a diferença? E sabe o que é mais assustador? Tecnicamente, ele não estava totalmente errado. Ajudei Marina a se mudar para um novo apartamento. Nada automatizado. Interruptores manuais, fechaduras comuns, nenhum assistente digital. Agora me sinto mais tranquila, ela disse. Mas às vezes ainda tenho a sensação de que há algo me observando. Vai passar, respondi. Será? Porque se pensar bem, quantas pessoas estão sendo observadas agora sem saber? Fiquei sem resposta. Porque nas semanas seguintes descobri que Lucas já tinha feito mesmo com outras mulheres, elas nunca perceberam. Apenas se mudaram um dia e o ciclo recomeçou. A verdade é simples e incômoda. Os dispositivos inteligentes tornam a vida mais fácil, mas também mais vulnerável. Tudo depende de quem está do outro lado da conexão. A maioria das pessoas nunca muda as senhas padrão. Nunca verifica quem tem acesso administrativo, nunca atualiza o sistema. E sem perceber, permite que olhos e ouvidos digitais fiquem ligados o tempo todo. Lucas foi condenado a 8 anos de prisão, mas no tribunal, antes de ser levado, disse algo que ainda ecoa na minha mente. Vocês acham que eu sou o único? Há milhares como eu, e vocês convidam todos nós para dentro das suas casas, voluntariamente. O juiz o interrompeu, mas as palavras ficaram. Nós mesmos criamos as nossas casas transparentes e entregamos as chaves digitais para quem quiser entrar. Marina está bem agora, mas ainda acorda, às vezes, achando que ouviu o som de um assistente digital ligando sozinho, mesmo sabendo que não existe nenhum no novo apartamento. Esse é o verdadeiro dano. Não foi apenas a invasão, foi a perda da sensação de segurança no único lugar onde ela deveria se sentir protegida, em casa. E antes de encerrar,
Eu te pergunto, você sabe quem tem acesso aos seus dispositivos? Você já mudou suas senhas padrão? Já verificou quantas câmeras e microfones existem no seu ambiente? Talvez seja a hora de conferir. Por precaução, se essa história te fez pensar, deixa o like e compartilha com quem também confia demais na tecnologia. Porque às vezes o perigo não está na máquina, mas em quem a controla.